quando Sansón passava por los vinhedos, de pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. Pero, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó al león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Mire qué cosa fuerte e interesante. Como yo les había dicho, en el pasado el Espíritu de Dios, él venía sobre reyes, sacerdotes, jueces, las personas de la época que tenían derecho eran muy pocas, era algo muy exclusivo. Y el Espíritu de Dios es una persona. Les estoy enseñando algo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, una fuerza de la naturaleza, no. El Espíritu Santo es una persona, como nosotros. O sea, pero no de carne, sino en espíritu. Es el propio Dios. Es Dios en espíritu. Entonces, volviendo a los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios así actuaba. Ele venía, ele obrava y ele daba fuerza, poder a las personas en las que obrava. Y es ahí donde yo quiero llegar con ustedes en un punto importante. ¿Por qué? Sansón era un hombre común y corriente, pero está escrito ahí, cuando Sansón paseaba por los viñedos, ¿qué pasó? De pronto se oyó un rugido y un feroz león lo atacó. Pero el Espíritu de Dios, ponga atención, el Espíritu de Dios actuó. ¿El Espíritu de Dios qué? Actuó sobre Sansón y le dio una gran fuerza. Entonces Sansón tomó el león entre sus manos y lo despedazó como si fuera un cabrito. Mire qué interesante. Hay muchas cosas aquí importantes que les quiero comentar. La primera de ellas es que este león, la Biblia dice que es una de las representaciones del diablo que está a nuestro alrededor, como rugiendo, buscando a quien pueda devorar. Entonces ahí espiritualmente puede ser este león representado por el diablo, que atacó a Sansón. Y el diablo también nos ataca a nosotros y va a atacar a usted y siempre nos va a atacar de varias maneras. Pero cuando el diablo atacó o cuando el león atacó a Sansón, está escrito que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y le dio una gran fuerza y le dio un gran poder. Mire, cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, le da poder, le da fuerza. Esta fuerza que tenía Sansón no venía de él. Esta fuerza que tenía Sansón venía del Espíritu de Dios. Al grado que ele venceu aquele leão como quem vence um cabrito, ou seja, foi o exemplo que usou a Bíblia para exemplificar, para mostrar que era, ou seja, foi como nada. Sansón tinha uma força tão grande que um leão em suas manos, ele lo cortava, ele lo despedaçava. Agora mire usted que coisa interessante, muito importante que você sepa. Quem é mais forte? Seamos sinceros. Vamos a pensar, piénsalo. Quem é mais forte, um leão ou um ser humano? A ver, quem é mais forte, um leão ou um ser humano? Quem quer ser usted mais forte? Por supuesto que é um leão. El ser humano não tem a força de um leão. El leão é um animal muito mais forte que qualquer ser humano. A vezes um perro é mais forte que nós outros. ¿O no es verdad? Pero la Biblia dice que cuando Sansón estaba delante de un león que lo atacó, vino sobre el Espíritu de Dios y él pasó a tener una fuerza sobrehumana, una fuerza sobrenatural, al grado que él pasó a ser más fuerte que aquel león. Y el león puede representar aquí en la historia espiritual el diablo. Y usted tenga en cuenta que sin que el Espíritu de Dios viniera sobre Sansón, él no despedazaría
aquele leão, sino que o leão lo despedaçaria a ele. Então, mire usted a importância de que tenha usted o Espírito Santo, porque quando você recebe o Espírito de Deus, viene sobre usted um grande poder, nasce em usted uma grande força, como Sansão. Claro, por supuesto, aí Sansão recebeu forças do Espírito de Deus físicas. Hoje Deus nos dá espírito e força, poder espirituales para vencer al leão que é o diabo, os ataques del diabo. ¿Sí me entiende? ¿Por que vê usted tantas pessoas débiles? E aún estando dentro da igreja, porque a eles les falta o Espírito de Deus. A ella les falta o Espírito de Deus. Quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ele é débil. Quando uma pessoa não tem o Espírito de Deus, o diabo la ataca, o pecado la tenta, as coisas le passam e ele é mais débil. Pero quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ele é mais forte que o leão, ele é mais forte que o diabo, ele é mais forte que o pecado, ele já vence ao mundo, ele já vence todo, aunque com luta, porque a Bíblia diz que o diabo le atacou. O sea, el león le atacó a Sansón. Yo estoy usando aquí el ejemplo de que el león puede ser representado por el diablo. Porque está escrito que, allá en el libro de Santiago, que el diablo está a nuestro alrededor como un león buscando a quien devorar. Entonces Dios le dio a Sansón una fuerza tan grande que ele pudo despedazar un león. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, usted deja de ser débil. Quando você recebe o Espírito de Deus, você passa a vencer o que antes te vencia. Você consegue ser mais forte que antes, lo que eras mais forte que você. ¿Sí me está compreendendo? Mira a importância de ter usted o Espírito de Deus. Antes, solamente Sansón, em sua época, tinha este Espírito. Hoje você lo pode ter igual. Hoje você pode ter o mesmo Espírito que tinha Sansón. Agora le quero deixar aqui uma enseñança muito importante. Ponga atenção, por favor. Ponga aí, produção, por favor. Miguel, Gabriel, ponga, por favor, para as pessoas o outro versículo que preparamos para eles. Lea comigo, por favor. A Bíblia diz, melhor, vuelva a mim, Gabriel, vuelva. A Bíblia diz que Sansón se enamorou de uma mulher chamada Dalila. Pero ele já havia sido alertado de que não deveria de enamorar-se não é de Dalila em si, sino de qualquer pessoa, qualquer mulher de aquele pueblo. Deus já havia dicho, não se mezclen com este pueblo ou com esta gente. Pero Sansón insistiu e se foi com Dalila. Dalila pode representar aqui, aunque en la história era uma mulher del pueblo enemigo de Deus. Dalila pode representar aqui o pecado, pode representar pessoas, pode representar dúvida, medo, pode representar um montão de coisas, representar o mundo, representar principalmente o pecado que nos aleja de Deus. Dalila foi usada para intentar, e não só intentar, sino que logrou derribar a Sansón. Então, o diabo sempre tendrá uma Dalila, um trabalho, uma pessoa, um pensamento, um sentimento. De alguma maneira vai tentar o diabo usar algo como Dalila para alejar usted do Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus se aleje de usted. Ponga muitíssima atenção, por favor. Dalila, ela foi contratada por los filisteus na época e eles les dijeron, mira, te daremos dinheiro se descubras de onde viene a força que tem Sansón. O sea, o pueblo enemigo de Deus queria vencer a Sansón, pero não podia. ¿Por que não podia? Porque o Espírito de Deus habitava em Sansón. O Espírito de Deus estava com Sansón. E é o que você tem que entender: se o Espírito de Deus está com você, nada, ni nadie podrá vencer-lhe. Nada pode vencer a uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Então, Dalila, como Sansón se havia enamorado de ella, há muita gente que se acarinha del pecado, se enamora del pecado, se enamora del mundo, se enamora incluso de pessoas que não deveriam de enamorarse. ¿Se me entiende? E então, ¿qué passou? Sansón começou a jugar com Dalila. Não se juega com el pecado. Não se dá espaço e lugar al diablo. Pero Sansón jugou. Quem juega com fogo se queima. E ele se queimou, porque diz a Bíblia que, vamos a leerlo juntos. Ponga aí, por favor, Gabriela. O Miguel, el que está na produção neste momento. Ponga aí para as pessoas. Vamos a ler juntos. Quando Sansón
foi a visitarla, recuerda que Dalila representa su pecado o lo que le aleja a usted de Dios, del Espíritu de Dios, pecado, mundo, personas, pensamientos, sentimientos. E a vezes você visita estas coisas. Aí está, visita um sítio na internet, você visita. Quando Sansão foi a visitá-la, Dalila le perguntou: qual é o secreto de tu gran fuerza? Como se te puede atar sin que te liberes? Sansón le contestou: se me atan con 7 cuerdas nuevas, de las más fuertes y resistentes, perderé mi gran fuerza y seré como cualquier otro hombre. ¿Cuál es aquí el gran chiste, la gran cosa de la enseñanza? Primeramente, Sansón se había olvidado que la fuerza que ele tenía no venía de él. Ele não era fuerte porque ele exercitava ou porque simplesmente ele tinha uma força e era ele um tipo especial ou que tinha ele um talento especial. Não, aquela grande força que tinha Sansón era devido ao Espírito de Deus que actuava nele. E há muitas pessoas que se olvidam de isso, ou seja, eu não estou aqui predicando a você porque eu sou capaz ou porque sou melhor que alguém, eu não estou aqui fazendo vídeos porque eu penso que sou melhor que alguém ou porque eu estudei, não porque tampouco estudei. Não. É o Espírito de Deus. O dia que nos olvidemos que é o Espírito de Deus que nos dá a grande força que temos, força para resistir ao pecado, para vencer ao mundo, para vencer os problemas, para vencer ao diabo. O dia que pensemos que somos fuertes, que já sabemos que somos capazes sem Deus, é aí que começa o problema. Porque por várias vezes Dalila estuvo aí com Sansón. Sansón, ¿de onde vem a grande força que tienes? Qual é o grande secreto? Que temos que fazer? Uma frase que me quedou marcada e quero compartilhar com vocês. Esta frase: seré como qualquer outro homem. Mira que algo, que frase preciosa, que enseñança preciosa. Que queria descobrir Dalila de Sansón? Que hacemos para que seas como qualquer outro homem? 2 coisas. Primeiro, quando você tem o Espírito de Deus, você não é qualquer pessoa. Você é diferente. Diferente entre todas e todos. Segundo, quando você perde o Espírito de Deus, quando você se aleja de Deus, você passa a ser como qualquer outro homem. Donde há depressão, donde há vício, donde há mentira, donde há tristeza, donde há rabia, donde há celos, donde há envidia. Deus não quer que seja você qualquer outro homem, qualquer outra mulher. Deus não quer que seja você como qualquer pessoa. Quando eu digo qualquer outro homem, eu me refiro ao ser humano, não a gênero. Qualquer outro homem é como ser qualquer ser humano. Deus não quer que você seja qualquer. Mire que interessante, aqui está a grande enseñança, o grande alimento de este desayuno espiritual. Que quando você recebe o Espírito de Deus, você deixa de ser como qualquer pessoa, ou seja, como qualquer. Você passa a ser diferente, distinto a los demás. Pero quando você se aleja do Espírito de Deus, você é como qualquer. E aí, você padece também de lo que os demás padecem. Você não pode aceitar viver sua vida sem o Espírito de Deus. Você tem que receber este Espírito. Porque a Bíblia diz que Sansón estuvo aí jogando com Dalila, hasta que Deus se alejou dele. Se você hoje tem o Espírito de Deus, não lo pierda. Não permita que Deus se aleje de ti, por favor. Porque senão você será como qualquer outro homem. Mire pessoas que se apartaram de Deus. Um dia brilhavam, estavam fuertes na presença de Deus e hasta eram usadas por el Espírito de Deus. Pero se alejaram. Mira como estão hoje. Não haga usted lo mismo. Seja diferente. Corta Dalila. Quita Dalila de sua vida. Dalila pode ser uma pessoa, um pecado, qualquer coisa. Pero mientras haya Dalila, não pode haver o Espírito de Deus. Esta era a enseñança que queria compartilhar com todos vocês. Eu quero que você comparte este vídeo com alguém, que você me deixe aqui seu comentário, que você deixe seu me gusta ou seu não me gusta, não importa, pero que você interactue. E cheque-se, por favor, se você já é inscrito no canal.